Agora eu vou falar sobre uma coisa muito boa, né? Quem não gosta de dinheiro? Menino, dinheiro é bom demais. Dinheiro é bom para tudo, né? Tem quem diga que não, dinheiro não é tudo. Dinheiro é tudo sim, viu? E olha, hoje eu estou recebendo aqui o nosso especialista em finanças, o Anderson Diniz. Seja bem-vindo, Anderson. Tudo bom, meu amigo? Como vai? Olha, ele vai falar um pouquinho sobre empréstimo. Tá precisando fazer um empréstimo? Então faz o seguinte, manda aí sua pergunta, né, sua dúvida, se você tiver, pelo nosso WhatsApp, tá bom? Que ele tá aqui para tirar. Vamos lá. Quais são as vantagens, né, de fazer um empréstimo hoje? Tem muita gente aí fazendo empréstimo para comprar, sei lá, sua casa, quer comprar o seu carro, quer fazer um empréstimo para pagar uma dívida. Quais são as vantagens hoje? Marília, bom dia. Bom dia a todos que estão nos assistindo nesse momento. A gente tem que frisar alguns pontos antes de fazer o empréstimo. Sim, sim. Por que é que eu devo fazer o empréstimo? Você tem que analisar todos os pontos antes de fazer o empréstimo. Eu tenho uma empresa de empréstimos consignados. Sim. É uma área que a gente atua hoje. Então, é aposentado, pensionista, servidor público. E a gente atende uma gama de clientes muito grande. E todos os clientes que chegam lá, a gente sempre procura dar uma orientação melhor. Qual o momento certo de pedir o empréstimo? Por que que eu devo fazer o empréstimo? Antes de você fazer o empréstimo, você tem que procurar outras alternativas para que não chegue ao ponto de precisar fazer o empréstimo. Porque, assim, no nosso caso, como a gente trabalha com aposentado e pensionista, que é um público maior, existe uma gama de oportunidades de se fazer um empréstimo, uma facilidade muito grande. Mas aí, quando você vai fazer o empréstimo, você precisa entender que no momento em que você está fazendo esse empréstimo, esse dinheiro precisa ser direcionado para algo, como você falou, para um sonho, para uma viagem, para o estudo dos filhos. Então, assim, Marília, a gente encontra casos que pessoas vão fazer o empréstimo, mas não tem um direcionamento. Então, antes de fazer o empréstimo, você precisa direcionar aquele dinheiro. Para que é que eu vou fazer esse empréstimo? Por que é que eu preciso fazer esse empréstimo? Eu não teria uma outra alternativa. Chegam vários clientes e perguntam, é vantajoso fazer um empréstimo? É vantagem? Eu já ia te perguntar. Existe dificuldade para fazer também esses empréstimos, Anderson? Marília, dificuldade ela não tem. Não existe dificuldade. É uma facilidade muito grande para quem é pensionista, aposentado, tem uma facilidade muito grande de fazer esse empréstimo. Mas aí sempre fica aquela pergunta. Quando chegam os clientes, perguntam, é vantajoso, Anderson, fazer esse empréstimo? Você como especialista, qual a sua dica? Assim, financeiramente falando, para a minha empresa é ótimo você fazer um empréstimo. Mas você precisa entender se vai ser ótimo para você fazer o empréstimo. Chegou um caso de um cliente que já era amigo meu de infância e a gente se encontrou, ele precisava fazer um empréstimo, BPC Loas. E ele disse, Anderson, eu quero fazer um empréstimo, mas eu não sei para que eu vou usar esse dinheiro. Uai, como é que a pessoa vai fazer um empréstimo e não sabe nem para que é que vai usar? Aí eu falei, esse empréstimo, você tem que entender que esse empréstimo consignado, você vai comprometer 30% da sua renda. Exatamente. Então, veja só, uma pessoa que faz o empréstimo e compromete 30% de sua renda, onde ele já ganha R$ 1.412, ele vai passar entre 5 a 6 anos fazendo esse pagamento desse empréstimo. Então, a que ponto vale a pena você fazer esse empréstimo? Então, são essas perguntas que a gente precisa fazer antes de ir lá fazer o seu empréstimo. Exatamente. Quais são as dicas que você deixa assim para quem vai fazer empréstimo? O que é que elas precisam levar? Tem alguma documentação? O que é que vocês pedem para que elas levem, né? Quando vai fazer um Marília, empréstimo? Sim. É muito importante falar sobre isso, porque a grande maioria das pessoas que fazem empréstimo são pessoas com uma idade mais avançada. Sim. E não tem, às vezes, a habilidade de manusear aparelho celular, não tem uma habilidade de leitura, não tem o conhecimento. Então, assim, uma principal dica antes de você fazer um empréstimo consignado, leia bastante o contrato. Caso não saiba ler, leve alguém da sua família, porque, assim, é muito importante você saber o prazo que você vai pagar esse empréstimo. A parcela, vai ficar pagando, exatamente. Né? A parcela que você vai pagar. Os juros, né? Os juros.
E assim, todo empréstimo, sendo ele consignado, existem os riscos. Sim, sim. Porque assim, na minha empresa, a gente sempre orienta ao cliente vir até o nosso escritório. Existe a modalidade de empréstimo que a gente pega toda a documentação, identidade, CPF, o extrato do INSS, a gente pega através do celular. Eu, particularmente, eu faço se o cliente estiver ciente, tiver uma pessoa que oriente ele, mas eu gosto do olho no olho. É verdade. Frente a frente, porque aí eu vou ler para o cliente, olha, o seu empréstimo é assim, você vai pagar por tantos anos. E o principal ponto, Marília, desse contato, olho no olho, cara a cara, é as fraudes. Exatamente. É um ponto muito principal a ser Já frisado. analisa ali aquela pessoa, né? De repente você já está analisando aquela pessoa numa Exatamente. conversa, conversando, né? Vendo um pouco, né? Se ela está falando a verdade, se não está. Enfim, Anderson, bora colocar aqui a nossa pergunta. Quais são os riscos ao realizar um empréstimo, né? Existe risco? Existe. Existe risco, sim. Primeiro, o comprometimento de renda. É um risco, um dos maiores riscos é o comprometimento da sua renda. Certo. Como eu já havia mencionado, quando você faz um empréstimo consignado, vamos falar sobre quem pega o BPC Loas, que ele recebe um salário mínimo e ele vai comprometer 30% de sua renda. Mas aí, Marília, eu vou comprometer meu rendimento por quanto tempo? 5, 6 anos, até que ponto vale a pena? Então, tem esse risco que você corre. E um risco ainda muito maior é com relação às fraudes. Porque, como eu havia mencionado, tem pessoas que não têm habilidade de manusear o celular e, de repente, infelizmente, os casos que mais acontecem são de familiares. Pai, mãe, tia, avó, vamos tirar uma foto? Eita. Impressão facial. Eu estou falando para o banco que eu concordo com todas as cláusulas, que eu concordo com aquele empréstimo. Às vezes o aposentado, o pensionista que está nos assistindo agora, ele quer só R$1.000 de empréstimo, ele quer só 5.000. Mas pelo fato de ser da família, ele acaba confiando naquela pessoa e aquela pessoa já tira o salário do aposentado, do pensionista. Ó, pai, é só uma foto agora. E a impressão facial reconhecendo, mostrando para o banco que eu concordo com aquele empréstimo. Eu iria pegar 1.000, estou pegando 17.000, 16.000. Então, esses riscos sempre aparecem. Então, como eu falo para os clientes, e costumo falar e costumo orientar, o empréstimo ele tem que ser bom para o cliente e para a financiadora. Com certeza. Exatamente. Quais são, né? Não, deixa eu te fazer outra pergunta. Qual o valor ideal que devo pegar no empréstimo? Existe valor, né, para se pegar, para fazer um empréstimo? Existe. Todas as pessoas que vão fazer um empréstimo, elas precisam, antes de fazer o empréstimo, analisar qual a finalidade desse empréstimo. Porque assim, Marília, o aposentado e o pensionista parece que vira mágica na cabeça dele, a palavra empréstimo. Então, aparece a palavra empréstimo na rua, o aposentado está sempre sendo abordado aqui pelo centro, onde tem muitas Tem que empresas. ter muito cuidado, né? Aí está lá sendo abordado, empréstimo, aí às vezes ele nem está precisando, mas se torna um vício de fazer o empréstimo. Então, antes de fazer o empréstimo, você precisa saber para que você vai fazer o empréstimo. Qual é a finalidade? Qual a né? finalidade do empréstimo. Tem que ter uma finalidade. Você não vai fazer um empréstimo sem ter uma finalidade para o dinheiro ali, né? Para você investir. Eu vou investir em alguma coisa, num negócio que eu quero colocar, sei lá, num restaurante, numa loja, enfim. Tem que ter uma finalidade, né? Porque você pegar um empréstimo só por pegar e depois tem que pagar, tem que saber que vai pagar. Então, para pagar tem que ter uma renda que cubra até uns 30%, né? Que você fala aí. E aí, Anderson, eu te pergunto também, como é que a gente, como saber se posso confiar na financiadora? Como a gente saber se dá para confiar? Porque tem muitas por aí, como você falou, né? Existem várias empresas. Então, um ponto principal a ser frisado antes de você fazer o empréstimo é buscar uma boa financiadora. Sim. Então, como eu vou saber que essa financiadora é a melhor opção?
Então, às vezes, Marília, no entusiasmo de querer fazer um empréstimo, às vezes uma necessidade extrema, preciso fazer um empréstimo para fazer uma cirurgia. Então, aquela vontade, aquela necessidade de fazer um empréstimo faz com que a gente busque a primeira alternativa. Essa semana eu recebi uma senhora lá no meu escritório e ela falou: Anderson, você faz propaganda na televisão, lá no programa de Samuca, que a gente já viu você, e eu quero fazer esse empréstimo com você. E quando eu fui consultar o empréstimo dessa senhora, Dona Maria, que deve estar nos assistindo agora, ela já tinha sido feito um empréstimo nela, na aposentadoria dela sem que ela soubesse. Menino, olha isso. Ou seja, ela chegou numa credora para pegar informações e acabaram fazendo o empréstimo No nome dela? na aposentadoria dela. Meu E ela Deus. nem sabia que tinha sido feito. Aí eu fui lá, fiz toda a orientação para ela, mostrei o passo a passo, o que a gente poderia fazer para ajudar. Então, assim, uma boa dica, Marília, é sempre você buscar uma indicação, buscar um conhecimento sobre aquela empresa, de onde essa empresa é, quanto tempo ela está no mercado. Porque, assim, hoje tem empresas que estão aqui localizadas no situado local, de repente ela já está em outro. Isso. E vai mudando. É verdade. E se acontecer um problema, como é que eu vou procurar? Como é que eu vou achar essa empresa? Então, uma boa dica é sempre uma boa indicação. Alguém que falou, eu conheço a empresa Paycard, a Paycard já faz propaganda na TV, a Paycard já está há 5 anos no mercado, a Paycard já realiza sonhos de várias pessoas, a Paycard tem um especialista que antes de você fazer o empréstimo, isso é um bom diferencial. Antes de você fazer o empréstimo, eu faço uma entrevista com o meu cliente para direcionar ele da maneira correta, o valor correto que ele deve fazer o empréstimo. Porque assim, Marília, antes de tudo, a gente tem que pensar no próximo. É verdade. A gente tem que pensar muito no próximo. Todos os dias eu peço a Deus uma oportunidade de ajudar alguém. Queira que não, você está ajudando alguém, né? De todas as formas. Mas olha, gente,